Bom dia, bom dia. Hoje é dia 29 de março de 2022, são exatamente 5 horas da manhã em ponto. E eu estava orando e Deus me trouxe, enquanto eu estava orando, uma palavra que está aqui em Eclesiastes, cheio de sol, capítulo 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz exalar. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de astúcia. Não sei se eu li certo, tô sem óculos, tá meio embaçadinho. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de astúcia. Depois de você ler lá, ver se é isso, que eu não sei por onde anda meu óculos. E é exatamente essa palavra que o Senhor me deu enquanto eu estava orando. A pessoa pode ter muita sabedoria, né? Você vai se consultar com ela e ela tem sabedoria, ela prega, tem sabedoria. E um dia ela faz uma brincadeira de mau gosto. E essa brincadeira de mau gosto é como uma mosca morta dentro de um perfume. Começa a exalar mau cheiro e estragar o perfume. Deus estava me trazendo a lembrança ali enquanto eu orava, que muitas vezes nós chamamos pregadores, né, pessoas para louvar na igreja, pessoas para limpar a igreja, para fazer a obra do Senhor na casa do Senhor. E às vezes nós damos uma oferta e a pessoa sempre fez aquilo de graça, né? E a gente dá uma oferta. Deus me trouxe a lembrança, uma história que dizem que é real, eu não sei, então eu não vou dizer realmente o nome do pintor do qual eu ouvi a história, para que não venha, se for uma história que não é verdadeira, a forma de eu colocar o nome do pintor não seja como uma mosca morta dentro do perfume, estragando a história. Então eu vou contar a história como uma parábola, né? Um grande pintor, ele tinha um macaquinho, e sempre que ele ia pintar, o macaquinho ficava parado olhando ele pintar seus quadros, que hoje, né, são tão famosos. E ele pegou, acho que é paleta o nome que fala, né, não sei, e botou lá, deu um pincel, deu lá e deu pro macaquinho e continuou pintando. E o macaquinho, observando ele pintar, o macaquinho começou a pintar também. E esse pintor, na época, ele não era tão famoso, ele levava seus quadros para feira e começou a levar os quadros do macaquinho. E enquanto ele pintava lá, o macaquinho pintando, as pessoas vendo o macaquinho pintando, as pessoas começaram a se alegrar com a pintura e começaram a comprar também as pinturas do macaquinho. E esse pintor, ele, né, tão feliz com isso, ele tinha o salário dele, né, que ele recebia com o seu trabalho, ele passou a dar um salário. Toda vez que o macaquinho acabava de pintar, ele pegava uma banana e ele dava para o macaquinho. E o macaquinho todo feliz com a banana. Então, toda vez que ele acabava de pintar, ele pegava e dava uma banana para o macaquinho todo feliz. Só que uma vez ele não deu, né? Aliás, não depois, antes de pintar. Toda vez antes de pintar, ele ia lá, já dava banana para o macaquinho pintava todo feliz. E um dia ele não deu. E o macaquinho começou a gritar, a espernear, o macaquinho queria banana, e ele achou um absurdo, porque o macaquinho sempre pintou de graça, né? E não deu a banana. E o macaquinho jogou o negócio longe, tal,
Começou a gritar e não pintou. Essa banana, ela passou a ser como uma mosca morta dentro do unguento, estragando todo o perfume. Muitas vezes nós percebemos que somos sábios aos nossos olhos, fazemos uma brincadeira, e aquela brincadeira sem graça, uma palavra maldita, não é maldita, mal falada, acaba sendo como uma mosca, uma oferta, né? Um pregador. É complicado. Aí você chama o pregador não quer mais pregar sem oferta. Se você não dá oferta, ele fala mal do pastor, fala mal da igreja, não quer mais vir pregar, né? Começa a ser uma coisa que era para ser boa, acaba sendo uma mosca morta no perfume. Aí talvez você diga, então, o pregador tem que pregar de graça, né? Pastor tem que trabalhar de graça, não tem essa de... Não, né? Veio um pastor, minha irmã estava aqui toda boba, que veio um pastor no Ministério Unificar, foi consagração do Reinaldo, nosso amigo é pastor, né? Eu não fui porque minhas netas todas, ou quase todos, né? Tava faltando neto aqui, vieram para cá, muita criança, né? E eu não consegui ir. E daria até para levá-las, mas elas vieram sem uma roupa, né? Chega até, combina com a palavra, né? A igreja grande, as pessoas bem vestidas, eu levar minhas netas não trouxeram roupa de sair, então levar elas, né, uma roupinha simplesinha de chinelo para a igreja, as pessoas vão falar, olha, as netas da pastora Márcia, parecendo uma mendiguinha, né, tudo mal vestida, olha, né, nem se deu trabalho. Então eu preferi, para não ficar com uma mosca morta dentro do perfume, esse falatório, essa falácia toda, preferi não ir. Mas meu irmão veio falando do pregador, que o pregador tinha dons da cura, né? De operações de maravilha, que é um dom que quase não se vê. E para ter essa unção, o pregador ele tem que pagar um preço. Para ter unção, você tem que orar muito, jejuar muito, você tem que subir monte, acordar pela madrugada, ler a Bíblia. Para ter essa unção, você tem que pagar um preço muito grande, né? E conciliar isso com você trabalhar no teu dia a dia, estudar, cuidar da tua família, ir em supermercado, ir pagar conta, conciliar a tua vida secular com a tua vida espiritual, com o teu ministério, muitas vezes se torna muito cansativo, né? E aí muitos falam, não tem que dar uma oferta. Já teve casos de o pregador vir, né, e Deus mostrar. Aqui em Eclesiastes 8, fala sobre, no versículo 11 e 12, ali também, sobre a pessoa praticar o mal, muitas vezes ela viver muito bem, obrigado, né? Tem outra, e muitas vezes a gente não vê a pessoa pagando pelo mal que faz, e aí você olha, ou talvez não você, não vamos deixar isso como uma mosca morta no perfume, outra pessoa olha e fala, poxa, Deus não é justo, né? Tem uma passagem aqui em Eclesiastes, que eu já li diversas, aqui não estou conseguindo lembrar, que tudo acaba sendo vaidade, né? Porque você vê, aqui fala que o rei Salomão, ele viu o pobre, né? O servo andando a pé,
o príncipe andando a pé e o servo andando a cavalo. Não é que o pobre não tenha direito a andar a cavalo, mas muitas vezes quando se fala que príncipe não está se falando de dinheiro, de riqueza, mas da pessoa que pratica o bem, da pessoa que faz o que é certo, ela andando a pé, e aquele que não procura fazer a vontade do Senhor andando a cavalo. Pelo menos essa é a palavra revelada que Deus está me dando hoje. E aí você vê essas coisas, você acha que é injusto. E esse teu pensamento de achar que Deus está sendo injusto, não está praticando a justiça, logo Deus que é justo e bom, está sendo como uma mosca morta dentro de um perfume. Eu quero deixar para você, só para encerrar, estou com sono aqui. Já houve situações, eu, Márcia, João, meu esposo, de chamarmos um pregador e o pregador não cobrar nada. E nós orando, Deus falar, não, dá a oferta, dá tanto. E a gente pegar assim, né, um dinheiro e pá. Às vezes você dá R$100, parece muito de oferta, né? E depois a pessoa vir e falar, pastor, eu vou pegar porque eu deixei meus filhos sem nada. Então, muitas vezes eu fico pensando, poxa, a igreja da cesta básica, a igreja ajuda, vem morador de rua, vem mãe, vem pai, pede uma cesta básica na igreja. Mas aquele que vem trazer a palavra, se você dá uma oferta, né, as pessoas falam. Se a pessoa vem ensinar alguma coisa na igreja e tu oferta, as pessoas falam, né? Então é o príncipe andando a pé e o servo, aquele que não está fazendo nada para Deus, está nem aí para a obra do Senhor, não está nem aí para a alma, andando a cavalo. Tu vê que tudo é vaidade, né? Como o próprio Salomão fala, já fui rei, né? Já fui rei em Israel. Aí ele fica meditando, mosca morta. Eu deixo para você essa palavra hoje. Que você, na hora de julgar, tenha um pouco mais de cuidado em julgar o que está sendo falado, o que está sendo visto. Tem um pouco mais de cuidado, porque tem muito servo andando a pé e muito príncipe andando a cavalo, mas também tem muito príncipe andando a pé e muito servo andando a cavalo. Que isso não seja como uma mosca morta no teu perfume, né? Estragando, exalando mau cheiro. Que nós venhamos a ter sabedoria em tudo isso que foi falado nessa palavra hoje. Não cobre para pregar, não cobre para louvar, não cobre para fazer a obra do Senhor, mesmo porque Deus não deve nada a ninguém. Ele já morreu na cruz para salvar toda a humanidade, ele não deve nada a ninguém. Deus conhece as tuas necessidades. E se você vê que o pastor está ofertando, está dando, não julgue quem está recebendo a oferta, né? Não julgue o pastor, não fale mal do teu pastor, irmão. Esses dias Deus tem me dado como as pessoas não têm honrado seus pastores. Pastores que têm pagado o preço de oração assim, ó, de madrugada orando. Não têm honrado as suas igrejas, né? Às vezes vai honrar um pregador, não um pastor, que pregou bonito em outra igreja, olha, mas não honra o seu pastor. Às vezes eu ficava olhando o João virando massas. Eu ficava olhando o João virando massa para embolsar a parede sozinho. Quantas e quantas vezes o João, né, trabalhava de noite, no seu dia de folga ele ia lá, virava massa, embolsava a parede,
botava piso, né? Foi deixando a igreja bonitinha. Mas, irmãos, sinceramente, poucos mesmo, acho que 2, para tu ter uma ideia, chegaram e falaram: pastor, o senhor que fez, como ficou bonito, parabéns. Poucos. A maioria falava como se fosse obrigação. E o João estava fazendo por amor a Deus, né? Honre o teu pastor, honre o teu pastor. Que eu deixo aí essa palavra. Uma pastora que está aqui sonolenta, cansada, falando lentamente. Que nós podemos ser como uma mosca morta dentro de um perfume. Nós podemos estragar o perfume numa situação ou na vida de alguém, com uma palavra, com um gesto, com atitude, com pensamento, com julgamento. Nós podemos ser. Lê só mais uma vez, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, inutilizar, ou seja, estragar, o unguento do perfumador, a essência do perfume, a essência daquele que faz o perfume. Vamos meditar em cada palavra que está sendo dita aqui, porque essa palavra é muito complexa, é muito ampla. Pode-se ficar horas e horas falando sobre essa mosca, irmão, e sobre esse perfume. Deixo para você essa palavra. Eu medito aqui, você medita aí. Amém?